como você viver esse luto. Porque, na verdade, ninguém casa para separar, ninguém tem filhos pensando em morar longe. E o divórcio é como algo que você idealizou não deu certo, tá? Então, muitos psicólogos, psicoterapeutas, eles dizem que a gente passa por um processo de luto e que é saudável a gente passar por algumas fases desse luto, porque senão esse luto pode ser aparecer tardiamente, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho dessa dor e você se identificar em qual fase do luto você está, em qual estágio do luto que você tá, porque dependendo do estágio do luto que você estiver, quando você se identificar nessa situação, você vai conseguir sair melhor de tudo isso e você não vai se considerar como assim a última pessoa do universo. Você vai ver que todo mundo passa por isso. Eu, você, outros amigos e amigas que estão assistindo o curso e que é normal, tá? É normal você se sentir triste, é normal você ter uma fase de raiva, é normal você negar que aquele divórcio não tem que acontecer, vocês têm que continuar casados. É normal tudo isso. A gente sempre prefere a nossa família unida. É difícil, assim, as pessoas que conseguem elaborar rapidamente. Algumas pessoas já vão vivendo o final do relacionamento durante o relacionamento. Então, elas sentem essas fases do luto durante o relacionamento. Então, geralmente essas pessoas, quando efetivamente terminam num divórcio, elas já estão melhor preparadas, tá? Mas eu falo que o final do relacionamento é como um elástico. Então, cada um vai puxando um elástico para um lado. E aquele que solta primeiro, ou seja, aquele que saiu do relacionamento primeiro, geralmente ele machuca o outro. Porque aí o elástico vai para o outro, tá? Então, o que acontece é que uma das pessoas, a tendência é que uma das pessoas saia um pouco melhor do que a outra. É regra? Não. Quando, por exemplo, um relacionamento já ia mal, então as duas pessoas já viveram esse luto durante o relacionamento, já passaram por essas fases, então elas conseguem fazer um bom divórcio, um divórcio mais humanizado, tá? Uma coisa mais light. Mas quando um solta sem o outro se dar conta que aquele relacionamento estava no final, porque às vezes a gente fica tão envolvido na nossa rotina, às vezes a gente fica tão com os filhos, com a casa, com o trabalho, que a gente não se dá conta que o nosso relacionamento tá indo ruim. Ou a gente acha normal, entendeu? A gente fala, ai, todo mundo tem problema. Realmente todo mundo tem. Não existe relacionamento perfeito. Nós não somos perfeitos, tá bom? E a gente não se dá conta que tá acabando. E às vezes a gente é surpreendida. Às vezes aquela pessoa que a gente ama, que a gente acha que vai estar no nosso lado pra sempre, ela vai embora. E como elaborar tudo isso? Então, qual que é a primeira fase do luto? A primeira fase do luto é a negação. É quando você acha que é só uma crise, tá? Ah, ele foi embora ou ela foi embora pra pensar, mas depois ele vai voltar. Ou, ai, foi só uma briguinha, depois vai ficar tudo bem. Ah, nós temos filhos, isso daí não é nada. Você começa a negar, é a negação. Então você não quer acreditar que aquilo está acontecendo, você acha que não vai acabar. Você acha que é só alguma coisinha passageira e que tudo vai voltar ao normal, tá? Então você nega os fatos. Depois vem a raiva. Por quê? Porque aí você começa a ver que as coisas não voltaram ao normal. E aquilo lá vai te corroendo. Aí você fala, ai, tá vendo? Aquele cachorro. Ou, ai, aquela... Você fica com raiva do outro. Você fala, tá me fazendo passar por isso. Eu não tô acreditando. Eu que dei tudo por ele. Eu que fiz tudo por ela.
Aí você fica com raiva, você quer se vingar muitas vezes você procura o advogado. Eu sei porque muitos clientes chegam aqui na fase da raiva. Aí você quer se vingar, você quer xingar, você fica com ódio. E tá tudo bem, entendeu? A gente passa por esse momento. O que a gente não pode é ficar nas fases, é entender que isso passa. Aí a terceira fase é a barganha. É quando você pensa, será que não dava pra gente voltar? Você já ficou com raiva? Ou como que nós vamos negociar esse final? Então você vai tentando barganhar o final do relacionamento. Aí chega a quarta fase, que é a depressão, que é a tristeza, que é normal. Que é você ficar triste porque seu sonho não deu certo, porque você tem filhos, porque você poderia ter feito algo diferente, porque é um sonho e já não é mais, porque você vai ser uma mulher separada, um homem separado, porque como que vai ser daqui pra frente? Você fica triste e é normal. Uma tristeza passageira, ela é normal. Essa tristeza, ela só não pode virar uma depressão. Uma depressão profunda, que é aquela pessoa que acaba com a vida dela em função do outro. Então ela se coloca num papel de vítima e você ficar nesse papel por muitos anos não é saudável. Tem muitas pessoas que ficam, entendeu? Que não conseguem superar um divórcio e que ficam nessa fase da tristeza congelada. Entende? E não enxerga que a sua vida é muito mais que isso. Que não vale a pena você acabar com a sua vida por um relacionamento que não deu certo. Que com uma pessoa não deu certo. Mas você não pode parar de acreditar nos relacionamentos. Você tem que pensar que se qualquer pessoa não deu certo, é porque vem algo melhor. Entendeu? Eu não sou favorável à separação, ao divórcio. A gente tem que tentar ficar juntos sempre, obviamente, só que nem sempre dá. E quando não dá, você vai acabar com a sua vida? Não, a gente tem direito de ser feliz. A gente não pode se prender só na tristeza. Todo mundo tem direito de ser feliz. A gente consegue ser feliz 24 horas por dia, 7 dias da semana? Não. Mas você tem que ser feliz o maior número de tempo possível. Então, se congelar nessa fase da depressão, você não tá fazendo mal pro outro, você tá fazendo mal pra você mesma ou pra você mesmo. A gente tem que se colocar em primeiro lugar. Como eu disse já em outras aulas, é olhar tudo que deu errado, ressignificar, entendeu? Agradecer que te trouxe alguma lição e que pode te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais segura e ir pro novo, tá? O Bert Hellinger sempre falava que tem muita gente que fica presa no passado e não consegue enxergar a felicidade passando pela sua porta. E é isso que você tem que mudar. Então, se você está nessa tristeza, pensa. É normal sentir isso. Sinta. Porque você ficar tentando mudar isso também, às vezes você pode ficar maquiando um sentimento. Então, fique triste por um tempo. Se permita viver isso. Chore. Entendeu? Fica trancado em casa uns dias, mas saiba viver essa fase depressiva de forma saudável, tá? Saiba que você precisa tirar a lição daquilo tudo e partir para outra. A gente não pode se prender ao passado e a gente não pode ficar imaginando tanto futuro. A gente tem que ver muito do presente. Tá? Eu sei que é difícil falar isso pra vocês, principalmente quem tá sofrendo nesse momento, quem tá passando por uma fase de dor, quem tá passando por uma fase de separação. Mas eu, por experiência própria, eu te falo, isso também passa. E você tem chance de ser feliz. Às vezes você se prende tanto a uma pessoa que pode estar te fazendo mal, que você deixa de conhecer alguém que seja o seu parceiro ideal, que tenha os mesmos valores, que tenha os mesmos gostos. Muitos relacionamentos não dão certo
Porque as pessoas às vezes pensam diferente, ou porque não gostam de fazer as mesmas coisas. Parece bobeira, mas influencia muito no dia a dia de um casal. Então, analisa ou pensa, onde eu errei? Onde o outro errou? A gente sabe que o relacionamento ele só termina por parcelas de culpa diferente dos dois, tá? Não existe um culpado. Sempre a gente contribui com alguma coisa. Eu contribuí para o fim do meu relacionamento. Você também contribuiu. Não existe ninguém que nunca tenha falhado em algum ponto, tá? Então, a fase da tristeza, da dor, ela é uma das fases do luto. Mas você não pode ficar congelado nela, senão você pode ficar doente. E a depressão é um problema sério. Nunca no mundo foram vendidos tantos antidepressivos, tantas pessoas consomem drogas, consomem álcool, tá? Porque elas não estão bem com elas mesmas. Então elas precisam de algo que preencha esse vazio. Então, para você sair dessa tristeza, vá fazer algo que você gosta. Leia, assista um filme para relaxar a cabeça. Brinca com seus filhos. Olhe para eles e pense, nossa, que bênção que eu tenho na minha vida. Quantas pessoas gostariam de ter filhos e não conseguem? Que amor é esse? E pensa que você tem amigos, que você vai conhecer mais gente, que você vai ter tempo para se cuidar. Sempre que eu pego uma cliente ou um cliente que fala, eu tô acabada, eu não saio de casa, eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu falo, aproveita esse tempo para você, vai se melhorar, se cuida, se arruma, conversa com alguém, uma conversa gostosa, não tem nada melhor do que a troca. A troca com o outro, a troca com as pessoas, a conexão. Como é gostoso a gente trocar experiências. E seja sempre você mesmo. Nunca use máscara, gente. Porque quando você entra com máscaras num relacionamento, dificilmente aquele relacionamento vai dar certo. Porque um dia as máscaras caem. Então você tem que tentar se distrair, se cuidar, se melhorar. Eu acho que assim, uma das coisas muito boas para quem tá vivendo um processo de dor é você tirar algumas horas do seu dia para cuidar de você, tá? Então, uma coisa que eu não tinha, que eu não costumava fazer era a meditação, era uma yoga de 10 minutinhos, é ler um livro, mas agora todos os dias eu procuro fazer isso. A gente tem que se olhar no espelho todo dia de manhã e falar obrigado por estar vivo. Obrigado pela vida, obrigado pela minha saúde, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu futuro trabalho, obrigado pelos meus amigos, obrigado pelos meus familiares, obrigado por eu ter uma casa para morar, uma comida no prato. A gratidão vai fazendo a gente melhorar. Então a gente não pode ficar preso ao que a gente perdeu. A gente tem que mudar. Quando você muda o seu pensamento, você muda o seu foco, você sai daquilo que você tá na falta. Porque quando você fica na falta, que nesse caso é a falta do outro, quando você fica preso nisso, a sua vibração baixa, entendeu? E você fica cada vez mais difícil. Quando você sente gratidão, a sua vibração eleva. E você sai muito mais fácil dessa situação. Porque você começa a focar nas coisas boas. Tudo na vida é foco. Qual é o foco que você tá dando? Essa é a pergunta que eu te faço. Você tá focando só na dor? Não tô falando que ninguém tem que fugir da dor, não. A gente curar nossas dores faz parte da nossa evolução. Mas a gente tem que agradecer. Agradecer até as coisas que deram errado. Eu agradeço, sabia? Não agradeço, claro que eu não casei para me separar. Eu casei para ser casada. Eu já contei para vocês que meu sonho era casar com tudo do mais tradicional possível. Só que não deu certo. E eu já agradeço. Por quê? Porque eu não estaria aqui falando com vocês
se eu tivesse casada, por exemplo. Eu não seria tão boa mãe como eu sou. Claro que eu não sou perfeita, eu tenho defeitos, vocês têm defeitos, eu tenho defeito. Não adianta a gente querer perfeição. Sai dessa de perfeição. Perfeição não existe, tá? Mas eu não seria tão boa mãe se eu não tivesse me divorciado. Porque eu dividi com alguém, eu não fui estudar a fundo como não deixar os filhos traumatizados, como criar melhor os filhos, como conversar com os filhos, como manter essa relação de pais e filhos da maneira mais saudável. Então, da dor, você consegue tirar muito aprendizado, tá? E com a gratidão, você consegue manter o seu padrão mais elevado, para você não ficar doente. Porque a depressão profunda é uma doença. E quando as pessoas não conseguem sair disso, é muito triste, tá? E não é a gente falando, sai disso, não. É muito mais profundo do que eu falar para vocês que estão passando por isso, sai disso. Não, você precisa de um acompanhamento médico, você precisa de um acompanhamento psicológico, tá? Você precisa se ajudar, mas você tem que ter todos esses profissionais te ajudando. E a última fase do luto, vamos falar de coisa boa, é a aceitação. É quando você vê que aquele relacionamento acabou e que tá tudo bem, que você vai começar uma vida nova. É quando você já conseguiu ressignificar tudo isso, tá? É quando você já conseguiu extrair as coisas boas daquilo que terminou. Nessa fase, você aceitou que acabou. É a fase ideal. É a melhor fase para você, por exemplo, fazer um divórcio. Geralmente você consegue acordos muito bons para as duas partes, tá? Na fase da raiva, por exemplo, é quando tem mais briga judicial. A pessoa quer ferrar o outro. A pessoa quer perturbar o outro. E nessa fase da aceitação, é muito mais fácil você deixar essa família de uma maneira mais harmônica. Eu sempre falo, tá? E repito, e gosto de repetir para vocês. O divórcio, a separação, só acaba com o casamento, não acaba com a família. Por isso você tem que fazer da maneira mais fácil possível, da maneira que traga menos dano para essa família, menos dano para os filhos, porque os filhos muitas vezes eles se sentem culpados pelo fim do relacionamento dos pais, eles sentem falta do pai e da mãe que foi embora. Então a gente tem que passar por cima de muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas coisas ruins, em benefício de manter essa família de uma maneira mais saudável. Essas são as 5 fases do luto. Tem uma última fase que algumas pessoas consideram que é a liberdade, que é finalmente quando você se desapegou de tudo isso, quando você está pronto para viver uma vida nova. Que além de você aceitar, você já elaborou todos os traumas, todos os ressentimentos e você já tá vendo a felicidade na sua frente de volta. Cada um fica um período diferente em cada fase. Não tem como eu falar para vocês, olha, a fase tal dura tanto, a tal dura tanto. Depende de pessoa para pessoa, da sua história familiar, do seu tipo de personalidade, tá? E também, nem todo mundo passa pelas mesmas fases. Tem uns que não ficam com raiva, ou tem uns que não ficam muito tristes, ou tem uns que não negam, já fica com raiva, mas já aceita a realidade. Então, não obrigatoriamente você vai passar por todas essas fases, tá bom? Mas as pessoas costumam passar por umas 3 dessas fases. E é normal. Por isso que é importante você conhecer essas fases, para você se identificar em qual fase você tá, você saber que essa fase vai passar e você reelaborar, ressignificar toda essa sua dor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.